para nossa tranquilidade, eu vou começar lendo aqui 1 João, capítulo 2, o versículo 27. Diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, nele permaneceis, ou nele permanecereis, tá? Então a gente sempre imagina que alguém se converteu sozinho, está perdidaço, né? Com certeza Deus vai ensiná-lo, Deus vai conduzi-lo, pela condição em que ele está, total solidão, ausência de pessoas que possam acompanhá-lo na caminhada. Mas do outro lado, nós estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente já sabe, aquilo que a gente está aprendendo, né? Agora é importante notar que esse ensino da parte de Deus, ele é um ensino carinhoso, detalhista e até bonito. Eu quero ler aqui em Êxodo, capítulo 35, no verso 30 até o 35. Olha só o que diz. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado a Bezaleel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Artifício aqui pode ser entendido como ofício, ou a junção de arte e ofício. Dependendo da versão, essas expressões estarão diferenciadas. Ok? Então veja bem, o cara está solto no meio do povo, Deus vai lá, pega ele e capacita na arte, no ofício, na sabedoria e no entendimento de ciência. Onde que ele aprendeu? Já nasceu gênio? Não. Deus ensinou. Bonito, não é? Continuando. E para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, em artifício ou arte e ofício, de pedras para engastar, e arte e ofício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada, E também dispôs o coração para ensinar. Olha só, então o cara sabe tudo, manja tudo, mas não consegue ensinar. No caso dele, do Bezaleel, é o contrário. Deus mexeu no coração dele para ele ensinar. Percebe?
Você já foi ensinado na vida? Já aprendeu com alguém? Pode estar diante ou esteve diante de alguém cujo coração foi movido por Deus para ensinar. Aí ele não estava só, recebeu companhia de a ele um outro companheiro chamado Aioliabe, que é filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E para fechar o pacote, encheu de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Qual é a consequência na vida de quem Deus opera para que essa pessoa invente invenções, para que essa pessoa adquira sabedoria para ensinar? É bonito, né? É uma grande bênção, né? Então veja que o ensino, ele está no coração de Deus. A aprendizagem pode ser algo isolado, mas o ensino é algo comunitário, né? Então você pega uma criança que normalmente tem poucas informações pela idade e você ensina. Então você se movimenta em amor, se movimenta em sabedoria e movimenta o seu conhecimento para que aquela criança aprenda. Esse detalhe, nós também, do ponto de vista espiritual, nós somos crianças. Alguns mais experientes, mais adultos, mas aos olhos de Deus, criança, né? Bom, o que a gente observa nessa passagem? 4 elementos simples: sabedoria, disposição, o coração tocado e o chamamento. Deus chama. Ele não pega assim pelo colarinho, né? Mas ele chama. Você sente. Você está indo. Você entra no Espírito. Então, nesse momento, ocorre o chamado movimento voluntarioso. Um pouco antes desse texto, fala das mulheres que se apresentaram, fala das pessoas que trouxeram ofertas. Então, existe um movimento acontecendo de ofertas, da necessidade de construção de um tabernáculo, preparativos para a casa de Deus. Então existe um movimento, e nesse ponto ele relata que Deus capacitou nesse aspecto do ensino, das invenções, dos talentos, né? Então existe aqui um movimento voluntarioso, tanto no coração dos homens quanto no coração de Deus. De forma geral, aqui em Mateus 13:54, eu não vou abrir, mas lá diz assim: Jesus ensinava na sinagoga. Ora, quando você está diante de um público amplo, o seu ensino é geral. Então Jesus ensinava na sinagoga. Tem a hora de ensinar, de pegar na mão, mas tem a hora de você fazer o ensino geral. Para os discípulos, o ensino era bem específico, mas para o povo era bem geral. Tem um ensino aplicado, que em Romanos 15:4 a gente pode ler
Bom, ganhou. Vou ler aqui rapidinho, 15:4. Olha só, o ensino aplicado. Eu me exponho à palavra de Deus. O que acontece? Diz aqui, ó. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Sem o ensino de Deus, eu posso descambar para uma falta de esperança. Então, essa é uma aplicação direta do ensino de Deus. Tem o aspecto da pessoa que ensina. Então, a gente vai ler aqui em 1 Timóteo 3:2. Diz assim, ó: convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, nesse contexto da casa de Deus, existe um padrão para aquele que vai ensinar, né? Não pode ser assim, a bambu. Lembrando que Deus sempre está tratando, trabalhando em corações e mentes, para poder fazer com que a sua obra, o movimento voluntarioso da sua obra, tenha sucesso. Agora em Tito 2:3. É o aspecto multiplicador. Você aprendeu. Você já aprendeu algumas coisas, né? Todos nós aprendemos. Aqui ele está exaltando a função das mulheres idosas. Diz assim: as mulheres idosas semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho e mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, as mulheres idosas são um instrumento de Deus muito precioso, porque elas estão ali multiplicando o conhecimento na cabeça daquelas jovens líderes de seus lares, frente às crianças, frente a seus maridos, né? Então esse é o aspecto multiplicador do ensino de Deus. E bem pertinho aí está o aspecto do exemplo, em que a gente é convocado a ser exemplo. Diz aqui em Tito 2:7, um pouquinho mais na frente: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós, né? Então, assim, você está nessa função ensinando por meio do exemplo.
Isso é um papel muito importante, porque a conduta fala mais alto do que as palavras. Bom, agora que a gente está assim, pensativo em relação a ensinar, né, a gente tem que mergulhar num oceano de impossibilidades. Será que você é capaz de ensinar? Será que realmente Deus está operando? Se está operando, será que está de fato trabalhando no seu coração e você vê essa atividade com clareza, atividade do ensino? Então há muitas impossibilidades. Primeiro, quando você vai ensinar, você precisa de estratégia. A estratégia principal que é mostrada aqui para nós, em Colossenses 2 e 4, de 2 a 4, diz assim: para que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Deus está sempre nos motivando para ir além, rumo ao desconhecido e misterioso, mas não prejudicial, glorioso, porque em Cristo habitam todos os mistérios da ciência e da sabedoria. Então, há uma verdadeira motivação. Caminhar em direção a Cristo e a profundidade do seu ser é caminhar em direção ao crescimento, à maturidade e à maior capacidade de você ajudar, de você ser valoroso em qualquer situação da vida. Então, o principal é que você esteja motivado. Não existe motivação maior do que caminhar em direção a Cristo. Ele é absoluto. E aqui a gente entra no movimento estrategista. No começo a gente falou no movimento voluntarioso. Agora é um movimento estrategista. Você está sempre pensando e analisando, mobilizando os recursos, adaptando palavras para poder demonstrar que existe motivação em Cristo. Outra impossibilidade é o desconhecido. O que significa isso? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Não te conheço. Você não me conhece. Será que eu sempre vou acertar? Será que eu vou falar em cheio para ajudar o seu coração, para ajudar a sua mente? Ou vou atrapalhar? Então, o desconhecido é uma das impossibilidades. Por isso eu preciso de Deus. Eu preciso daquilo que Deus faz. Então aqui, 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós vamos aprender com a palavra de Deus um pouquinho mais à frente, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, todos nós temos uma necessidade espiritual, temos dificuldades espirituais, no entanto, o caminho proposto é a ação do Espírito Santo em nós, para que a gente vá conhecendo gradualmente, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, gradualmente. Outra dificuldade é o público-alvo. Eu não posso falar para vocês da mesma forma que falaria para crianças, para adolescentes, para idosos, né? Se você está diante de alguém que está no leito de morte, o que você fala? Eu não tenho experiência. Eu já vi alguma coisa, já ouvi algumas coisas, mas eu não tenho experiência de fato. Mas aquela pessoa precisa receber do Espírito Santo um conhecimento que a permita prosseguir diante daquele estado, né? Aqui, o que a gente vai ler é em Provérbios. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é menino? Essa é a receita. É um ancião? Essa é a receita. É um jovem? Essa é a receita. É uma dona de casa? É uma chefe de família? Né? Então, precisamos aprender e identificar qual é o público-alvo. Nesse ponto, eu devo falar sempre de princípios, valores, conceitos, mas tudo adaptado. Então entra aqui o movimento adaptativo. Quando eu falo com crianças, falo de linguagem mais lúdica, mas eu adapto. Outra coisa que funciona como impedimento é o campo das ideias. Parece que não, mas cada um de nós recebe a Cristo de maneira diferente, variada. A gente tem aqui dentro da cabeça uma sopa de conceitos e preconceitos e traumas que modificam a nossa visão, a nossa audição, nos constrói e nos atrapalha ao mesmo tempo. Então cada um tem um jeito de ser. Lá em Romanos 14, 21, diz assim: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, a gente ouve essa palavra e encontra em nós mesmos um mistério de que forma Cristo entrou na minha vida, de que forma Cristo está agindo na minha vida, de que forma eu continuo olhando para Jesus, né? Me converti hoje, parei de comer carne? Não. Ouvi esse versículo, vou parar de comer carne? Não. O que
vai acontecer? Estou misteriosamente em processo de transformação. Pode ser que amanhã ou depois eu pare de comer carne. Mas se exatamente hoje você se escandaliza pelo fato de eu comer, e eu hoje não vou comer. Amanhã, você não vai estar vendo, eu vou comer. Mas eu vou te ajudar. Né? Então, a gente tem que reconhecer que são os complicadinhos. E para nos ajudar, a gente tem que fazer umas perguntinhas sem resposta. Primeira pergunta sem resposta. Quem é você? O que você diz para você a respeito de si mesmo que defina claramente: eu sou. Quem é você? Difícil, né? Ou fácil? Outra perguntinha. O que é o conhecimento? O que é ensinar? O que é aprender? E o que é se comunicar? Tem uma ilustração que diz assim: uma senhora estava sentada numa sala e ela falou: está calor. O que ela quer? O que ela quer dizer com está calor? Quais são as possibilidades? Ela quer puxar conversa? Ela está passando mal? Ela quer dizer que o ventilador não está funcionando? Ela quer dizer que seria bom um ar-condicionado? Ela quer dizer que ela escolheu a roupa errada? Ela quer falar do clima? Então são muitas possibilidades. Na prática, nós somos aquilo que a gente conhece. Tudo de bom e de ruim que você conheceu formou aquilo que você é. Quem sou eu? Eu sou o produto daquilo que eu conheço. Eu só consigo manifestar aquilo que eu conheço. Eu não consigo manifestar aquilo que eu não conheço. Não? O que é o conhecimento? Aí você olha para esse objeto que está na cadeira. Pode olhar. Aí eu pergunto: o que é isso? O que é isso aí, Cris? De vaso de cera. E a Ana? O que diz, Ana? Pode pegar, Ana. O que é isso aí? Parece o tipo de um vaso de plástico, que foi Amassaram o vaso. amassado no bagulho do fogo, né? E grudou. Tá vendo? E o Cris é um vaso. Parou aí no vaso. Que está todo distorcido, né? Uma obra de arte. Derreteu com calor, né? Do fogo. Bom, qual que é a armadilha? É mostrar para você que o conhecimento, ele é um registro que acabou de acontecer aí dentro. Está dentro de você agora. Se alguém perguntar: você conhece um negócio assim? Eu conheço, eu já vi. Sei mais ou menos quanto pesa, sei qual é a cor, parece que tem essa finalidade, né? Mas de fato, o que é isso? Numa tubulação, você vai bombeando um produto químico quente, está bombando, ele está passeando pela tubulação, vai encher baldes, vasilhas, tambores. Chega uma hora que você fecha a válvula, mas continua escorrendo pelas paredes da tubulação, continua escorrendo o líquido. E ele vai escorrendo e vai esfriando.
no que ele esfria, ele vira um tipo de cano deformado e fica assim. Aí o pessoal da fábrica chega nessa hora e passa a faca. Vou levar para casa. E aí eles cortam e cada um leva um tipo de jarro para casa. Mas na verdade é um resíduo de um processo de bombeamento de polipropileno aquecido. Depois esse polipropileno vai receber coloração, enfim, cada processo vai continuar, né? Agora, mudou o seu conhecimento? Mudou, né? Não aumentou o seu conhecimento? Aumentou. Então você se relacionou com o objeto, adquiriu conhecimento, saiu do campo vago, era muito vago, agora já tem um conhecimento mais sólido. E assim todas as coisas a respeito de Deus e a respeito da vida com Deus e a respeito do porvir. O que é então também ensinar? Ensinar é se doar. O que é uma criança atrapalhada? É uma criança para quem ninguém nunca se doou para ela. Nunca. Quando você se doa, você ensina a doar-se e junto com doar-se vem outras tantas coisas. E o que é aprender? Hoje você está aprendendo. O que é aprender? Aprender é não jogar fora. Aprender é valorizar. Aprender é adaptar aquilo que você registrou dentro de si e transmitir para alguém. Para transmitir, você precisa se comunicar. O que é se comunicar? É ter certeza que existe uma correspondência, né? O que é difícil? Você está falando e a outra pessoa... Aí você percebe que não existe correspondência. Quando você fala e a pessoa corresponde com o olhar, corresponde, entendi, pera um pouco, repete e tal, você percebe que existe uma correspondência. Então ali existe uma comunicação. E essa comunicação ela evolui de uma comunicação simples para uma comunicação de qualidade. Quando o tempo todo a pessoa prossegue na mensagem dela e você dá apoio, dizendo, entendi, aconteceu isso comigo, sei de um caso parecido, né? E você vai evoluindo. Será então que naquele dia, quando aconteceu isso comigo, se tratava desse mesmo problema e tal? Então você vai evoluindo, você se comunica, né? Num ambiente propício, né, para ensino, há necessidade da comunicação. Eu tinha um professor que ele não olhava para a turma, ele andava de um lado para o outro assim, e ele sempre falava assim: se o aluno não entende, o problema é dele. Bom, e agora quando a gente, voltando, né, a falar do aspecto central que é o ensino de Deus, a gente começa a entrar no movimento muito objetivo. Por quê? Nenhum lugar do mundo vai te conduzir a Deus. Nenhum lugar. Quem te conduz a Deus é a tua sede, é a tua busca, é o desenvolvimento da tua amizade com Deus, é cultivar o amor de Deus na oração, no entregar-se, né? Então, nesse movimento objetivo, acontecem contratos.
Então, por exemplo, aqui a gente tem um contrato de tempo. Começa às 10h30, termina no meio-dia. Contrato de tempo. Fora desse contrato, não tem nada. Não adianta chegar às 9 horas. E não adianta chegar às 1 hora da tarde, não adianta. Está fora do contrato. Mas em Deus, os contratos são valiosíssimos. E eu percebo que eu preciso me expor a Deus no caminho proposto. Vamos ler aqui, ó, Tiago 1,19. Eu tenho que pôr o pé na minha garganta também. O meu pé, o meu próprio pé. Tenho que conseguir dar um jeito de fazer isso. Tiago 1,19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Da minha parte, se a vida me expõe a situações que eu digo não são de Deus, essas situações não são de Deus. Ainda assim, eu tenho que estar pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para me irar. De forma alguma, eu devo contribuir com um cálice de demônios. Não devo. Não devo entregar a minha fé e a minha vida e a minha esperança e o meu amor em estado de destruição para encher um cálice de demônios. Então seja eu pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser irado. Nessa condição, eu estou habilitado aos contratos de Deus. Veja, Salmo 119, 105. Vamos ler lá rapidinho. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Deus faz valer o contrato de luz para ti. Faz valer. Em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui, Deus faz valer o contrato da inspiração. Você estará plenamente inspirado por Deus. Gostoso, né? Já pensou cada movimento da sua vida ser um movimento inspirado por Deus? Vai atravessar a rua inspirado por Deus. Mas como assim? Atravessar a rua não é um negócio simples? Mas você pode atravessar com falta de atenção, pode provocar um acidente de trânsito, pode derrubar alguém da bicicleta, uma derrapagem de uma motocicleta. Enfim, qualquer momento da nossa vida precisamos da inspiração de Deus. Deuteronômio 6:6. Diz assim:
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Aqui é o contrato de constância. Deus jamais te abandonará. Essas palavras têm peso eterno. Você pode viver com elas integralmente o tempo total da sua existência. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esse contrato é um contrato de pertencimento. Você pertence a Ele. Você não está solto no mundo, desgarrado, segundo aquilo que você pensa. Será que quando eu morrer é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que o mundo vai acabar? Será que vem um tsunami? Será que a bomba vai explodir? Você é dele, pertence a ele. Ele não vai fraquejar nesse contrato. Por último, em Efésios, um pouquinho mais à frente, 2:6, é um contrato de acolhimento. Diz assim: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quer saber? Você está aqui pela metade. Onde está o seu resto? Assentado nos lugares celestiais. Tem gente que está lá 90%. Tem gente que está 90% aqui, está 10% lá, né? Mas essa ilustração é para você entender que aos olhos de Deus, você já está lá. Você já está abrigado. Aqui é sombra de algumas coisas, mas de fato, você já está lá. E Deus não se engana. Se Ele diz, é ou não é. Se Deus diz, é. Se Ele diz pela sua palavra, nós já estamos lá. Agora, de que forma eu estrago tudo? Aí são os distratos. É a nossa parte. Aqui, eu preciso entender que posso acabar presumindo algumas coisas com um certo ego, transformando as certezas de fé, amor, esperança, luz, inspiração, constância, pertencimento e acolhimento, transformando isso numa arma de preconceito. Então, a gente lê aqui em Lucas 3, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos,
temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Às vezes olha para uma pedrinha assim e fala: vem cá, meu filho, e vira filho. Né? Ele pode, tudo ele pode. Agora, não posso eu achar que sou o máximo. E por último, em 1 Pedro 2,5, entra em ação o movimento especializado, em que o seu olhar, o sentimento dos seus corações é convocado. Diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Viu? Acabou de te chamar de pedra. Lá ele diz: posso transformar pedras em filhos de Abraão. Aqui ele diz: você é uma pedra viva. Ele está espelhando o fato de que Jesus é a pedra que os homens rejeitaram. Então ele permanece nesse viés da construção, falando das pedras. Nós somos pedras de construção, só que pedras vivas, né? Tem esse sentido. E aí nesse ponto, lembrando daquele primeiro texto lá de Êxodo, quando fala que aqueles homens vão ter dons e talentos para trabalhar com madeira, com tecido, com pedras preciosas, né? Vão aprender de Deus e vão ensinar, né? Significa dizer que em algum momento aqueles homens vão olhar para uma pedra bruta. Então eu não posso mais olhar para uma pedra bruta, eu não posso mais olhar para uma alma bruta, eu não posso mais olhar para um coração embrutecido, eu não posso mais olhar e achar que ali não tem valor. Aqui, a possibilidade final dentro do campo do ensino é a transformação. Assim como aqueles homens lá de Êxodo pegavam uma pedra bruta, lapidavam e transformavam numa pedra ornamental, eu olho para as criaturas de Deus e vejo a possibilidade da transformação, e vejo essa possibilidade em fé e em espírito. E aí eu vou explicar por meio de 3 historinhas. Uma menina desenhista. Aí a pessoa, para provocá-la, pegou um caderno e fez um monte de voltinhas. Ela olhou, sorriu e transformou aquilo no desenho de uma família. Ela colocou o rostinho, o olhinho, o cabelinho, roupinha, e aquele monte de voltas viraram um retrato de uma família. Então ali o dom operante levou em consideração a transformação. A outra ilustração é de uma pessoa, a dona de casa. Olha só a situação. Ela tem seus filhos, né? Ela ficou doente, procurou o médico pediu exames, ela mostrou os exames, o médico olhou assim, aquela olhadinha assim de vai morrer cedo. Aí ela falou: doutor, eu preciso saber como que eu estou, porque eu tenho 6 filhos, meu marido me deixou, são 6 crianças, eu não posso deixar meus filhos sozinhos. Mãe, você está com câncer.
terminal. Tem pouco tempo de vida. Ah, doutor, o que eu faço? Ele passou remédio para dor, um tramal, uma coisa assim mais forte, né? Uma coisa assim, fora da dipirona, né? Uma coisa assim mais forte. Aí ela não tinha dinheiro, né? Mas apresentou a receita para uma amiga, e a amiga falou: eu não consigo te ajudar, esse medicamento é caro. E, bom, esqueceu. O médico era um médico novo, residente ainda, né? Ele saiu daquela cidade interiorana, foi para uma cidade grande, se especializar e tal, mas já formado, com mais experiência, voltou para aquela cidade. E ele sabia que a mulher tinha, assim, talvez no máximo 2 meses de vida. E aí ele foi na feira, encontrou a mulher na feira. Ele pensou: caramba, eu estou vendo as almas, estou vendo espírito. Mas viu que a mulher estava conversando lá com o pessoal das barracas e tal. E se aproximou dela: a senhora fulana e tal. Doutor, tá. O que foi que você fez? Ele falou: olha, não podia deixar meus filhos só. E não conseguia comprar o medicamento. Mas a minha amiga falou que o senhor tinha recomendado um remédio para 60 doses, né? Ou seja, 30 dias, comprimido de manhã, outra noite, para aliviar a dor do câncer, né? Que ia comer ela por dentro. Né? Doutor, eu não tinha dinheiro. Eu dividi a sua receita em 60 pedacinhos e comi um de manhã e um de noite. E ficou curado. Não tem limite para a sua fé, para o agir de Deus. Não tem formas estanques, fechadas, moldadas. Depende daquilo que Deus vai falar no coração. E a outra ilustração é que evoca dentro de nós o agir em espírito e em verdade. Então, uma pessoa religiosa se aprofundou nos estudos e um dia se confrontou com uma situação de que ele nitidamente percebeu que tinha um demônio, uma pessoa maligna, uma coisa querendo pegá-lo. Aí ele fez uma oração seminarista, né? Eu te repreendo em nome de Jesus e tal, fez uma. E o demônio, aquela figura, riu da cara dele. Mas ele lembrou que ele, quando criança, quando ele estava muito assustado com alguma coisa, ele orava o Pai Nosso. Ele orou o Pai Nosso com o espírito daquela criança. Ou seja, ele trouxe de volta a essência de criança dele e orou naquela intensidade. Orou em espírito e em verdade. Para você compreender que existe vida nessa palavra que se associa ao Espírito, que ela não sai da sua boca morta, que ela não sai catedrática, mas morta. Então, todo o agir de Deus, todo o ensino de Deus, toda a verdade que Deus traz a nós, que seja em espírito e em verdade. Então, você aprendeu o conhecimento
passeou dentro de você, ele vai para fora, em espírito e em verdade. Não é para convencer ninguém. Talvez dividir uma receita em 60 pedaços, comer o papel e ficar curado, não sei. Talvez louvar a Deus em espírito e em verdade, e o seu dia ficou diferente. Orar a Deus em espírito e em verdade, e a sua mente clareou. Amém. Deus abençoe.